Como nós estamos há poucos dias de celebrarmos o Natal, eu quero nesta noite fazer uma reflexão à luz da palavra de Deus sobre o advento e o governo do Messias. A profecia feita pelo profeta Isaías, registrado no capítulo 9, e nós faremos a leitura dos 7 primeiros versículos. Essa profecia registra como pano de fundo um cenário de profunda crise espiritual na nação de Israel, entre o povo de Deus, e como já é de conhecimento dos irmãos, a profecia ela surge exatamente tendo a necessidade de advertir o povo. Então ela tem um aspecto que é específico àquele povo a quem ela é proferida, mas ela traz também uma mensagem a respeito do futuro. Então nós vamos, nesta noite, fazer uma reflexão sobre a realidade da nação de Israel, por que razão Deus advertiu aquele povo, sobre as condições do reinado daquela nação, sobre a postura daquele povo e, por fim, a profecia que fala sobre o advento do Messias, a vinda de Jesus, o nosso Salvador. Isaías capítulo 9 nos diz assim: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ela envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naphtali. Mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo e alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, e a vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e o seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Louvado seja Deus. Meus irmãos, este feriado que se aproxima, dia 25 de dezembro, é muito conhecido por causa das festividades que se realizam. É muito comum nessa época do ano as pessoas trocarem presentes entre si. As famílias que são mais próximas, elas geralmente fazem alocação de um lugar específico. Algumas famílias se reúnem e pessoas locam um salão de festas, um ambiente mais propício a realizar a festividade ou uma chácara e convidam todos para que então na ceia de Natal eles compartilhem suas experiências, suas alegrias. É bem provável que em algumas famílias esse momento que deveria ser um momento de alegria, de festividade, de comunhão, muitas vezes se torna em um momento até de desabafo. Alguns exageram, aqueles que têm o hábito de beber, acabam exagerando um pouco e falando aquilo que não deve, e algumas famílias acabam marcadas por discussões, por desentendimento. Enfim, independente do que aconteça nessa época entre as pessoas, é muito comum as pessoas focarem apenas o lado festivo ou o lado comercial. O fato é que poucas pessoas se dão o entendimento do que realmente se deve celebrar no dia 25 de dezembro. E nós, cristãos, não podemos
diante daquilo que nos é revelado nas Escrituras Sagradas, diante do que Deus fez por nós ao revelar o plano da salvação, nos esquecer que isto só é possível graças à vinda de Jesus Cristo, e este, nascendo como homem, esteve entre nós, pisou no nosso chão, comeu da nossa comida, bebeu da nossa bebida, conheceu os nossos costumes e morreu na cruz e ressuscitou, nos dando a garantia eterna de salvação. Então, o Natal para nós ganha uma dimensão completamente diferente da dimensão comercial a que a maioria das pessoas estão acostumadas nessa época. Mas, irmãos, como é que nós sabemos disso à luz ou ao pano de fundo do texto que nós lemos? Primeiro, nós precisamos entender que o profeta Isaías é uma voz que Deus levantou em uma época de grandes desafios. Notem, meus irmãos, que se nós lermos a biografia do profeta, bem como a tradição hebraica, vai dizer que Isaías é filho de Amós, irmão do rei Amazias, e talvez por esta razão esse profeta tenha tido tanto acesso à corte real. Ele é um profeta que acompanhou, por exemplo, o reinado de Uzias, um rei que teve destaque pela boa gestão, pela boa administração, pela capacidade militar. Israel ficou famoso por causa deste rei. Tanto que no capítulo 6 do livro do profeta Isaías, ele diz que Deus o chamou no ano em que morreu o rei Uzias, aquele que era a referência para o povo, aquele que representava a boa gestão, a boa administração. Mas ele também esteve no reinado de Jotão e no reinado de Acás, a quem ele chama a atenção por ser um dos piores reis da nação de Judá. E é exatamente aqui que se desenvolve um cenário que compromete a espiritualidade do povo daquela época. Notem, meus irmãos, que este povo que havia sido chamado para ser luzeiro das nações, esse povo que havia sido chamado para ser um referencial para as nações no Antigo Testamento, esse povo agora está envolvido com o culto pagão, esse povo está envolvido com a cultura pagã, porque o rei Acás, ele removeu o culto do povo da aliança. O rei Acás foi advertido pelo profeta Isaías, quando o rei de Efraim e o rei da Síria foram ao rei Acás, dizendo que eles organizariam uma batalha contra ele, porque o império da Síria estava avançando e ganhando território. Ele ficou assustado diante da ameaça. Isaías disse: olha, Acás, não tema estes reis, eles são dois tições que estão fumegando, mas o Senhor vai apagá-los. Confia no Senhor, confia na aliança de Deus. Mas não é isso que Acás faz. Acás faz uma aliança com o império da Síria, ele dá os utensílios do templo, a prata, o ouro para a Síria, fazendo um ato de rejeição do culto a Deus, e ele então conduz o povo a um afastamento de Deus. E então Deus levanta o profeta Isaías para dizer que o reinado de Acás vai chegar ao fim, que o reinado de Acás será punido e que Deus vai levantar a Síria, aqueles guerreiros fortes, aqueles guerreiros que causavam espanto nos seus inimigos, e que eles vão ser avassaladores, envolvendo todo o reino, e vai destruir, só um remanescente ficará. E a promessa dele é de que a linhagem de Davi não será exterminada, mas que da linhagem de Davi Deus levantará um homem, e que este haverá de reinar. E ele diz que ele ainda vai nascer, por isso ele diz: e um menino nos nasceu. E é exatamente aqui, irmãos, que eu gostaria de trabalhar com os irmãos para que nós entendêssemos por que razão Deus dá essa promessa ao seu povo. Notem, meus irmãos, no verso 1, mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida, a terra que sofreu com o avanço da Síria, a terra que sofreu com a guerra, essa terra que deixou o culto verdadeiro a Deus, essa terra que está em trevas, ela não ficará em trevas, ela não permanecerá entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tempos, ou seja, no tempo, na era vindoura, quando Cristo vier, ele a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia dos gentios. Notem que ele está falando aqui sobre uma terra fronteiriça.
A Galileia, aqui a região que fazia fronteira, e provavelmente a primeira terra que seria destruída pelo Império da Síria, ao que ele vai apontar aqui, o caminho junto ao mar, ou além do Jordão, ou na Galileia das Nações, aquela que tinha a tendência a ter contato com os outros povos, e que se tornou posteriormente sedes administrativas do Império da Síria. Essas mesmas terras onde a Síria reinou, a Síria conseguiu dominar com o seu poder. Essa região, na época de Jesus, uma região desterrada, uma região de onde ninguém esperaria absolutamente nada, exatamente deste lugar e desta área onde ficavam as cidades, ou ficam a cidade de Nazaré, a cidade de Cafarnaum, a cidade de Canaã, exatamente de onde Jesus começou o seu ministério. Galileia dos gentios. E como é que nós sabemos isso? Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 11 ao 17. Logo após Jesus ter sido tentado pelo diabo, Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Quando Jesus vence a fase da tentação, Jesus então agora é conduzido, notem o que diz o texto, então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, João o Batista, aquele que havia anunciado o caminho do Senhor, Jesus então voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naphtali, exatamente o que proferiu Isaías, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. Aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Meus irmãos, aquilo que aconteceu na época do profeta Isaías não estava fora dos propósitos de Deus. A profecia ganha dimensão imediata quando Isaías diz: olha, Deus está levantando a Síria para punir o abandono da espiritualidade de vocês. Deus está levantando a Síria porque o povo afastou-se da aliança de Deus. No entanto, a desolação que virá com a guerra, o sofrimento que virá com a guerra, a postura de vocês que advém porque vocês se afastaram espiritualmente e vocês estão em trevas espirituais. Portanto, a terra de Zebulon e Naphtali, a Galileia dos gentios, não permanecerá para sempre em trevas, porque desta mesma região virá ou vai raiar uma grande luz. É por isso que ali Jesus começa o seu ministério. Essa profecia é de fundamental importância para nós. E nós precisamos entender por que razão Jesus começou a pregar na Galileia dos gentios. E o escritor, o evangelista Mateus, ele diz: para que se cumprisse a profecia dita por Isaías. Jesus é a luz que ilumina todo homem. Jesus é a luz que veio ao mundo. Jesus é a esperança que raia no coração daqueles que conhecem o Evangelho. Jesus é a luz que brilha através das boas novas. É Ele que é prometido pelo profeta Isaías, e é por isso, irmãos, que nos demais versículos que nós lemos, há um contraste entre a condição resultante da guerra e a realidade de uma promessa. Notem que Isaías vai falar sobre a condição daquele povo depois que a guerra os destruiu, mas ao mesmo tempo ele vai falar sobre as promessas daquele que viria como a luz que vai raiar. Então existe o anúncio de uma grande mudança das trevas para a luz. Verso 2: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Notem que Acaz havia feito uma aliança com o Império Assírio. Acaz havia retirado o verdadeiro culto a Deus. E qual foi o resultado prático disso na vida do povo de Deus?
se você ler um capítulo antes, porque só ganha sentido o capítulo 9 se você ler do capítulo 7 até o capítulo 12. Se você ler no capítulo 8, versículo 19, você vai perceber que a postura do povo de Deus, falando em uma linguagem espiritual, era de alguém que estava morto, que estava nas trevas espirituais. Porque no versículo 19 do capítulo 8 diz assim: quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chilreiam e murmuram entre dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos. Notem, meus irmãos, o povo de Deus havia abandonado os princípios e a lei de Deus, e esse povo estavam recorrendo a necromantes. O povo de Deus estavam recorrendo a médiuns para ouvir espíritos malignos, para ouvirem a demônios. Este povo estavam recorrendo a adivinhos, a favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos. Isso aqui, irmãos, nos leva a refletir o quanto a cultura tem nos influenciado. Notem que eu comecei a mensagem falando sobre o Natal comercial. Lamentavelmente, essa mentalidade de comércio tem tomado a mente de muitos cristãos. O Natal comercial, ele rompe com a herança e com a tradição da Bíblia. O Natal comercial substitui o menino da manjedoura pelo urso polar. O Natal comercial substitui a luz que flui do bebê na montagem do presépio pela imagem de uma árvore de Natal. O Natal comercial rouba o ensino de que Cristo veio para salvar pecadores, de que Ele teve sua total humanidade. Porque o Natal comercial não é comprometido com as Escrituras. O Natal comercial enche o coração das pessoas para que elas apenas no afã de gastarem o seu 13º salário, ou de fazerem suas viagens, suas festas, ou de comerem o Chester ou o Panetone, essas pessoas se esqueçam de que a verdadeira luz raiou em nosso coração, porque Deus enviou o seu único Filho para morrer em nosso lugar. E às vezes nós não imaginamos o quanto a cultura nos influencia. E o que é que de fato tem sido a nossa referência no presente século? Notem que o profeta Isaías está advertindo o povo: olha, vocês estão procurando adivinhos, vocês estão procurando os necromantes, vocês acham que em favor dos vivos vocês vão consultar os mortos? E qual tem sido a nossa referência? A referência daquele povo, versículo 20 do capítulo 8, deveria ser a lei e os mandamentos de Deus. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva, disse o profeta Isaías. Se os sacerdotes não ensinarem conforme a lei, conforme a palavra, vocês nunca enxergarão a alva, vocês nunca verão a luz. Por isso que no versículo 21 diz assim: e passarão pela terra durante oprimidos e famintos, e será que tendo fome, enfurecendo-se então, amaldiçoarão a seu rei e a seu Deus, olhando para cima. O profeta Isaías está dizendo para Acaz, porque você não vai atender a voz de Deus. Deus vai trazer uma punição sobre o povo, e o povo então vai passar. E por causa da opressão, por causa da fome, eles vão se enfurecer, eles vão amaldiçoar o seu rei, mas eles vão amaldiçoar a Deus também. Porque o povo entende que Deus governa através do seu rei, o povo entende que a vontade dele tem que ser realizada através do seu líder, e por causa da sua ação, Acaz, o povo vai amaldiçoar a Deus. Então, Acaz, a sua linhagem vai ser rompida. E aqui, irmãos, nós vemos o efeito dessa grande mudança prometida pelo profeta Isaías. O profeta Isaías que disse que no lugar das trevas, da terra entenebrecida, brilharia uma grande luz. Essa luz vai começar a produzir alegria e júbilo no coração deste povo faminto e oprimido.
deste povo que está sendo subjugado, deste povo que está sendo castigado, deste povo desobediente e rebelde, a luz virá e trará alegria e júbilo, verso 3. Tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentaste, todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos. Notem, Isaías está falando a um povo que está confrontando a guerra. E os irmãos sabem que um país que sofre com a guerra, principalmente um país que perde uma guerra, é um país onde a assolação domina. A fome, a miséria, a doença, a tristeza. Há uma situação plena de penumbra, de descaso, as pessoas entram em desespero. As pessoas, quando estão passando fome, saqueiam lojas, comércios, à procura de comida. Não existe mais lei que os governe. Há o reinado de uma grande anarquia, as pessoas perdem referência, as pessoas não conseguem viver mais de maneira civilizada. O caos está instaurado. No entanto, a promessa de Deus para este povo usa a comparação de pessoas que trabalham no meio agrícola, e o momento de maior alegria para quem trabalha com lavoura é no momento da colheita, é o momento da ceifa, é o momento em que eles veem o resultado daquilo que eles plantaram. E ele está dizendo que essas pessoas vão se alegrar na ceifa, todos se alegrarão diante de ti. E também usa a expressão como exultam quando se repartem os despojos, lembrando que quando uma nação vencia uma guerra, os soldados, o momento de maior alegria era exatamente quando a batalha findava. E quando, ao olhar para aquele campo de batalha, eles viam os corpos dos soldados do exército inimigo estendidos no chão, eles então caminhavam vitoriosos entre os mortos, e então tomavam dos seus pertences os despojos da batalha. Esse era um momento de grande alegria. Notem que Isaías está dizendo, olha, haverá um tempo em que assim como aqueles que plantam uma lavoura se alegram na sua colheita, e como aquele soldado que vai para a batalha se alegra na vitória da guerra, assim também vocês se alegrarão. E a causa da própria alegria e da realização está no próprio Deus. Por isso que ele começa dizendo, tu multiplicaste. A fonte da mudança de um povo destruído e derrotado para um povo alegre e jubiloso é o próprio Deus. A razão de que aqueles que andavam nas trevas, na região entenebrecida, no vale da sombra da morte, agora verão brilhar uma grande luz, é o próprio Deus. Meus irmãos, isso aqui é importante, porque a razão de nós estarmos aqui nessa noite é exatamente porque Deus brilhou a luz de Cristo em nós. É porque nós também outrora estávamos em regiões tenebrosas, nas trevas e na escuridão, mortos por causa do pecado e uma batalha invencível pelas nossas forças. Hoje o que nós colhemos como despojo de uma batalha vencida é porque Cristo nosso Senhor venceu esta batalha. E aqui é uma identidade com a igreja, porque tu multiplicaste a nação. Não será só aquele povo, mas da Galiléia dos gentios o Senhor alcançará homens e mulheres de toda raça, tribo, língua e nação. É o próprio Deus quem fará isso. É Ele quem vai multiplicar. E aqui, meus irmãos, eu lembro que certa feita eu estava comendo tangerina, conhecida como mexerica. E eu lembro que a Joana, na época pequenininha, ela pediu para mim assim, papai, fura a casca da mexerica e pode deixar que, se o senhor furar, eu consigo descascar. E ela descascou, separou os gomos da mexerica e os comeu. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que a nossa salvação, ela só foi possível porque Deus furou a casca da mexerica.
Porque nós não tínhamos nenhuma capacidade de compreender a não ser que Ele viesse e regenerasse o nosso coração. E isso não nos exclui das nossas responsabilidades, das nossas ações, porque no processo de descascar a mexerica, nós estamos atuando. Você está descascando. No processo da santificação, você está cooperando e você está obedecendo a Deus. Por isso que Isaías disse, vocês devem obedecer a lei e os mandamentos. Mas é o Senhor quem fará isso. E se hoje, irmãos, nós recebemos de Deus esses presentes, assim como na mexerica tem os gomos, e se nós podemos dizer que esses presentes que nós recebemos nesse Natal, como justificação, expiação, santificação, são porque Deus iniciou este processo em nós. E é por isso que nós temos que celebrar nesse dia 25 e agradecer a Deus, porque Ele multiplicou a nossa alegria, porque Ele fez raiar a luz do Evangelho em nosso coração. Nós jamais conseguiríamos por nossas próprias condições, pois nós estávamos na região das trevas, na região entenebrecida, no vale da sombra da morte. Mas a nós brilhou a luz do Evangelho e cumpriu-se a profecia de Isaías. E aqui, irmãos, também diz que a causa da alegria é o fim da opressão, o fim da guerra e o nascimento de um menino, verso 4 ao verso 6. Notem que no verso 4 ele diz assim, porque tu quebraste o jugo da sua carga e o bordão do seu ombro, e a vara do seu opressor, como no dia dos midianitas. Notem que mais uma vez ele diz, porque tu quebraste. É Deus quem está agindo, é Deus quem está libertando o povo da opressão. É Deus quem está realizando isso. E Isaías resgata a memória deste povo, lembrando os instrumentos de opressão, carga, bordão e vara. Ele apela à memória daquele povo e diz assim, não se esqueçam de onde Deus os tirou. Não se esqueça nesse Natal, de onde Deus resgatou você. Você estava sob o jugo do inimigo. Você estava sob a opressão do pecado, escravizado no pecado, mas Deus quebrou o jugo do pecado que havia sobre nós. Foi Ele quem nos libertou, foi Ele quem fez a intervenção. É por isso que Isaías lembra um fato ocorrido na nação de Israel, lembrando a ele sobre os midianitas. E ele disse, como no dia dos midianitas. Os midianitas sempre invadiam as lavouras do povo de Israel, destruíam suas lavouras, roubavam o seu gado. O povo se sentia indefeso diante dos midianitas, corriam para as cavernas, se escondiam. E um dia Deus levantou um homem chamado Gideão. E com poucos homens e com pouco recurso, Deus libertou o povo das garras dos midianitas. E Isaías está lembrando o povo, como nos dias dos midianitas, mas aqui Deus muda um personagem. Naquele dia, o personagem foi um homem, Gideão. Aqui, o personagem é um menino. Tudo isso para mostrar que a ação vem do próprio Deus e que é Deus quem está nos libertando. Você não está aqui por mérito. Nada do que você tem que diz respeito à sua salvação é mérito seu. O que você tem é porque Deus multiplicou. É porque o Senhor quebrou. Foi Deus quem rompeu com o jugo que estava sobre nós. Porque as Escrituras não dizem que nós estávamos enfermos no pecado, ela diz que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Porque há de convir que aquele que entende estar enfermo, ainda há nele algum resquício de força ou de disposição. Pessoas enfermas ainda têm condições de lutar. Pessoas enfermas ainda têm condições de acreditar, ainda têm condições de buscar um tratamento, de buscar uma melhora. Mas pessoas mortas nada fazem. Mortos nada podem, e Deus interviu na história da nossa vida. Foi Ele quem nos resgatou da escravidão. Foi Ele quem fez brilhar a luz nas trevas. Foi Ele quem nos mostrou o caminho a seguir. Meus irmãos,
no verso 5, Isaías diz então: porque todo o calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha e todo o manto revolvido em sangue serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Os assírios eram terríveis. Os assírios tinham estratégias horríveis de guerra. Eles eram cruéis com seus adversários. Eles causavam espanto nos exércitos inimigos. Todos temiam aos assírios. E eles usavam uma técnica de bater o pé no chão com muita força, para que, por causa do barulho da batalha e da iminência de uma guerra incontrolável, as pessoas entrassem em pânico. E eles então, quando matavam os seus adversários, eles rolavam as suas vestes no sangue do adversário e com as suas armaduras e as vestimentas todas molhadas com o sangue dos seus inimigos, causavam um espanto naqueles que vinham contra eles. A nação de Israel sabia o que Isaías estava dizendo. Eles sabiam na mente deles o cenário que estava sendo apresentado. O espanto, o medo, a truculência que os assírios vinham contra eles. Mas notem, meus irmãos, que Isaías diz que todo o calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha, aquele calçado que eles usavam para causar espanto, e todo manto ou toda veste revolvida em sangue, Deus fará com que eles sejam combustível ao fogo. Sem intervenção humana, Deus trará vitória àquele povo. Deus vai varrer as lembranças de uma vida sofrida diante deles. É isso que Deus fez com o seu povo. Quantos de nós que estamos aqui nessa noite, que vivíamos de maneira dissoluta e imoral, que tínhamos uma vida totalmente desgraçada, uma vida totalmente sem rumo e sem direção, que se Deus não tivesse nos alcançado e a luz do Evangelho não tivesse brilhado em nossos corações, talvez nem vivo nós estivéssemos hoje. É por isso, meus irmãos, que ele diz que nada disso mais agora servirá como lembrança, porque tudo será como combustível ao fogo. A graça de Deus nos alcançou. Louvado seja Deus por isso. Que neste período do advento, que nesse período em que nós lembramos que Cristo veio ao mundo, nós também tragamos em nosso coração a lembrança de que Ele é o nosso Salvador e que graças a Ele a nossa maldade foi freada. Você já parou para pensar na graça de Deus? Já parou para pensar na maldade humana? O quanto o nosso coração é inclinado a fazer exatamente aquilo que Deus não se agrada. O quanto nós desejamos as coisas ruins desta vida. Mas Deus se revelou a nós pela graça salvífica. Porque, irmãos, enquanto a graça comum de Deus atua no mundo, freando a maldade, prestem atenção no que eu vou dizer. É Deus quem está freando a maldade do mundo. Esses dias eu vi um vídeo, um caminhão de frigorífico passando em uma determinada cidade, conhecida pelo alto índice de violência. Esse motorista se perdeu. Ele conseguiu sair com vida do bairro onde ele entrou e com o caminhão. Mas toda a mercadoria, toda a carne que ele levava foi saqueada. E as pessoas filmavam enquanto os moradores daquele bairro roubavam a carne do caminhão e o motorista desesperado para sair daquele bairro e as pessoas comemorando, vibrando e roubando toda a mercadoria. Quando um caminhão tomba numa rodovia, seja do que for, é comum você verem as pessoas saqueando toda a carga até que a polícia rodoviária chegue. Porque a segurança pública é o instrumento de Deus para frear a maldade humana. Quando esse caminhão entrou nesse bairro violento, porque lá não tinha segurança, porque não tinha policiamento, as pessoas se sentiram respondendo seus próprios instintos pecaminosos e roubaram aquela mercadoria. Nós vemos isso em torcidas de futebol,
quando o policiamento no estádio não consegue controlar o calor das emoções e as pessoas começam a se gladiar, e quantos torcedores são vítimas de violência no futebol. Cena de pessoas apedrejando com bastão, com barra de ferro, com madeira, batendo na cabeça de alguém caído, inconsciente, outros chutando. Pessoas que tacam fogo em moradores de rua. Homens violentos, horríveis, sanguinários. Mas nós também vemos a maldade presente nos lugares que deveriam ser a fonte da justiça, como por exemplo nos corredores de Brasília. Políticos praticando corrupção, o roubo do colarinho branco. Porque assim como as pessoas em bairros mais violentos se sentem livres para praticar o crime e para manifestar os seus instintos caídos e por causa do pecado, porque não tem lá policiamento, essas pessoas também que não se sentem alcançadas pelo judiciário ou porque estão acima da lei, julgam eles, também cometem crimes e também causam danos na sociedade. Porque essas pessoas da vida pública que roubam dinheiro da saúde, da segurança, da educação, trazendo sofrimento e desgraça a muitas pessoas. Por que isso acontece? Por que o ser humano age assim? Porque as pessoas estão em trevas, porque o coração caído não ama a Deus, porque somente aqueles a quem Deus alcança é que pode ter um coração regenerado. E a graça comum de Deus atua, irmãos, como uma espécie de película protetora, porque senão a sociedade fica insustentável. É por isso que a gente ainda consegue ver traços de bondade, e não do bem, mas de bondade em pessoas que não servem a Deus. Mas isso não significa que para estas pessoas raiou a luz do Evangelho. E o que Deus está dizendo? Que nós fomos alcançados. Se você está aqui nessa noite é porque Cristo brilhou em seu coração. Porque senão, irmãos, a nossa rebeldia nos afastaria de Deus com certeza. Eu sei que muitas pessoas dizem assim, olha, fulano deixou de cultuar. Ciclano abandonou a igreja porque ciclano está fraco espiritualmente. Ou alguém pode pensar assim, eu saí da igreja porque eu estou fraco espiritualmente. E eu quero dizer a você, irmãos, ninguém abandona a fé porque se sente fraco. As pessoas abandonam a fé porque se sentem independentes e fortes. Uma vez, uma criança subiu numa cadeira e ficou do tamanho do pai, na altura do pai. Olhou nos olhos do pai dele e disse assim, pai, o Senhor acha que quando eu crescer e estiver desse tamanho, eu ainda vou te obedecer? O pai olhou nos olhos do filho e disse, se você me amar, você vai continuar obedecendo. As pessoas abandonam porque sentem que cresceram e por não amarem mais a Deus, se sentem fortes o suficiente como filhos rebeldes que saem da casa do pai para viverem independentes e sem terem que prestar contas a ninguém. Aqueles que se sentem fracos e frágeis e carentes e dependentes de um pai amoroso são aqueles que, como nós aqui estamos, recorrendo à graça e à bondade de Deus, exatamente na consciência de que se nós aqui não estivéssemos, estaríamos pecando contra Deus lá fora. Então, aqueles que reconhecem sua fraqueza são aqueles que recorrem a Deus. E este povo precisava abandonar os seus pecados e se voltar para Deus. E como é que Isaías faz isso? Isaías diz algo sobre o futuro. Verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Meus irmãos, aqui é necessário nós entendermos duas coisas. Primeiro, a profecia trata de um assunto no momento, mas a profecia, ela fala sobre algo futuro. E quando Isaías diz, o menino nos nasceu, essa é uma expressão comum,
fazendo referência à entronização de um novo rei. No Antigo Oriente, quando alguém assumia o reinado, era como se estivesse sendo adotado pelo reino. Então ele estava sendo adotado como rei. Era como se um menino subisse ao trono, alguém que vai, a partir das primeiras experiências, amadurecer o seu reinado, amadurecer a sua vivência como rei. E durante muitos anos, o povo pensava apenas nisso, de que seria levantado um rei, e que esse rei resolveria todas as questões, e que esse rei seria diferente de Acaz, seria um rei generoso, um rei que ia governar com paz, com justiça, até que, depois do período do cativeiro babilônico, em que começou a ser visto como o nascimento de um Messias, porque não havia mais a dinastia de Davi. E aqui surge o profeta Miqueias, vociferando, confirmando, reafirmando, relembrando e dando um sentido mais claro à profecia de Isaías a respeito desse menino. E Miqueias, o profeta pós-cativeiro, diz assim, capítulo 5, verso 2 e verso 3. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até o tempo em que a que está de parto tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Notem, meus irmãos, que aqui a promessa é de que agora as lembranças da guerra, do sangue, dos carros queimados pelo fogo, da morte das crianças, da morte das mulheres, do choro, do desespero, de todo o sofrimento agora vai ser substituído pelo júbilo, pela alegria, pela comemoração, pela celebração, as lembranças de um rei ruim, de um rei que estava desvirtuado como era Acaz, de um rei que se afastou de Deus, de um rei que fez pacto com a Síria, de um rei que passou os filhos pelo fogo, de um rei que distribuiu os utensílios do Senhor, de um rei que ofereceu culto pagão debaixo de árvores ao invés do culto da aliança, agora é substituído por um menino, um personagem da casa real e que, de acordo com os títulos que lhe são atribuídos, ele possui algo sobre-humano, algo messiânico. E isso aqui começa a encher o coração do povo de esperança. E notem, meus irmãos, os títulos que lhes são atribuídos. Vejam a como este homem será chamado, este menino será chamado. Primeiro, ele será maravilhoso conselheiro. Esse era um título que desde a época dos egípcios, chamar um rei de conselheiro era uma sábia administração. Mas a ideia aqui de maravilhoso é algo sobrenatural. Ele terá uma sabedoria cuja qual nenhum outro rei que pisou sobre a terra teve. Ele será o mais sábio, ele saberá como conduzir a nação. Ele trará júbilo, alegria e paz. Ele será Deus forte. Um título que lhe atribui uma capacidade militar. Lembrando Uzias, que foi um estrategista militar, que foi um grande rei que avançou o governo de Israel, este aqui será o Deus forte, o Santo de Israel, o Senhor, o Iavé, Ele próprio governará sobre o seu povo. Diferente dos reis que valorizavam sua dinastia, diferente dos reis que eram déspotas, tiranos, e que muitas vezes tomavam o reino para si, para fazer apenas a sua vontade. Este menino governará como um pai, e ele será pai da eternidade. Aqueles que vivem em seu reino terão prosperidade, receberão herança e benevolência paterna de um rei que tem seu povo como seus próprios filhos. Nós somos acolhidos como filhos deste rei e nós temos a certeza de que, independente do que tenhamos que passar nesta vida, independente das notícias que nós recebemos, da crise instaurada no mundo,
da crise moral, da crise ética, da crise social, da crise financeira, da crise política, nós viveremos com o príncipe da paz. Ele governará numa época em que nós, quando a sua paz será plena e completa, nós não mais nos preocuparemos, porque a felicidade será algo comum em seu reino. Notem, meus irmãos, que agora nós temos as consequências da alegria, que é a promessa com relação ao reino de Davi. Verso 7, para nós concluirmos. Esclarece que este menino é da casa de Davi. E olha só, caracteriza suas duas ações. Ele governará com direito e com justiça. Aquele povo sofreu, porque Acaz não governou com direito e não governou com justiça. Aquele povo sofreu a obscuridade espiritual, porque Acaz se afastou da aliança de Deus. Aquele povo sofreu fisicamente os efeitos de uma guerra, porque Acaz não exerceu a justiça como Deus havia determinado. Aquele povo sofreu emocionalmente, aquele povo carregava traumas de uma pós-guerra, aquele povo sofreu porque o rei que eles tiveram foi um rei ruim, foi um rei péssimo. E aqui, meus irmãos, o que nós temos é a certeza de que, independente do governo que esteja sobre nós, haverá um tempo em que Cristo, esse presente de Deus para nós, que nós celebramos no Natal, esse Cristo virá e com pleno direito e justiça governará sobre o mundo. A justiça fluirão como rios. A sua vontade será realizada plenamente. Eu sei que há muito sofrimento na terra e há muitos dos nossos irmãos que sofrem. Em países em que o evangelho não pode ser pregado. Enquanto nós estamos aqui tranquilos, abastados, felizes e sorridentes. E muitas vezes ociosos e indolentes na vida espiritual. Despercebidos com relação ao nosso dever como cristãos. Há muitos irmãos nossos que estão em países próximos, como na Venezuela, que não têm o que comer, que não têm um espaço de culto, que não têm liberdade para se reunir publicamente, que não têm alegria e estão debaixo de lágrimas e sofrimento. Enquanto nós estamos aqui confortáveis, trocando os nossos presentes, talvez alguns de nós até com uma viagem marcada, talvez alguns até com um pacote num resort, quem sabe, numa praia paradisíaca. Nós não podemos nos esquecer que há muitos dos nossos irmãos que não têm sequer um teto para se abrigar. Que há muitos dos nossos irmãos que estão chorando nesse momento, porque não podem ter um exemplar das Escrituras Sagradas para ler, enquanto nós temos a oportunidade de ter várias versões, várias Bíblias de estudo empoeiradas em nossas prateleiras. Que nesse Natal nós não sejamos enganados, engodados e seduzidos pela vã sensação de estabilidade, por causa das propagandas, por causa das promoções das Black Fridays da vida, por causa das luzes de Natal ou das casas iluminadas do nosso bairro. Que nós não caiamos no erro de acreditar que o Papai Noel é um homem com a barba branca e um saco de presente nas costas. Que muitas vezes nós ensinamos os nossos filhos e os levamos para tirar foto no shopping, mas nós não ensinamos os nossos filhos sobre o advento de Cristo. Que muitas vezes nós damos aos nossos filhos a ilusão de um mundo midiático, de um mundo de redes sociais. E as nossas crianças são vazias. E as nossas crianças se tornam crianças obsoletas, crianças totalmente sem direcionamento. Porque nós não estamos, irmãos, mais sentando com os nossos filhos. Porque nós não estamos amando os nossos filhos. Porque nós não estamos abraçando a nossa família. Porque nós não estamos celebrando a verdadeira ceia de Natal. Porque nós estamos muitas vezes empolgados com aquilo que nós vamos comer na noite de Natal. E muitas vezes em lares cristãos, pessoas nem fazem uma oração antes da ceia.
Quantos estão apenas preocupados com o presente que vão ganhar? Quantos estão apenas preocupados com a viagem que vão fazer? E o Natal é apenas uma data festiva. O povo de Deus, irmãos, sofreu o exílio porque deixou-se influenciar por costumes pagãos. Andaram em trevas e sofreram muitas aflições. E a leitura de Isaías, capítulo 9, do versículo 1 ao 7, nos deixa claro que a nossa condição é de total escuridão. Não importa o contexto e nem a época, nem o histórico político social. Assim como naquela época, também na época de hoje, os homens estão em trevas. Essa é a real condição de todo ser humano. É por isso que a mensagem de Natal se renova ano após ano. Porque sempre nós precisaremos ver a luz de Cristo. Porque nós temos essa carência e é por isso que nós temos que nos santificar. E eu quero, irmãos, nessa noite dizer que foi por causa da vinda de Cristo que hoje nós podemos celebrar a salvação. A luz da salvação brilhou por causa da intervenção de Deus em nós. Assim como ela pôde ser vista naquela época entre a nação de Israel, assim também como há neste texto a ênfase do agir de Deus, que nessa noite a luz brilhe em nossos corações, sabendo que o Natal não está fundamentado nas propagandas de televisão, mas na palavra de Deus, nas profecias que prometeram o advento de Cristo, nas profecias que falaram da vinda do Messias. E a alegria do Natal não é a alegria da ceia, mas a alegria da nossa salvação. Eu quero orar com você nessa noite. Gostaria que você se colocasse em pé. Nós vamos expressar a Deus a nossa gratidão, porque Ele enviou Jesus para nos resgatar. Nós estávamos mortos em nossos pecados, caminhávamos em trevas, hoje caminhamos na luz. Hoje temos vida, porque Ele nos deu vida e vida em abundância. Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, nesta noite e agradecemos a Ti pela Tua bondade e pela Tua misericórdia, porque o Senhor, na época do profeta Isaías, usou na instrumentalidade do seu servo para advertir a nação daquela época, para advertir o povo que andava nas trevas, de que um dia um menino nasceria e que este menino traria um novo reino. E aqui estamos nós, como súditos deste reino, alcançados, porque esta luz que brilhou a partir da Galileia dos gentios, onde Cristo iniciou o seu ministério, alcançou também a nós. Essa luz que raiou e que fez muitos e muitos discípulos, e com o passar dos anos, e dos séculos, e dos milênios, e aqui nós estamos, Igreja do Senhor, alcançados por este bendito Evangelho. Nós te louvamos, nós te exaltamos, porque nos deste vida em Cristo Jesus. E no dia 25, embora saibamos que essa não é a data específica do nascimento de nosso Senhor, muitas famílias vão se reunir em volta da mesa para celebrar o Natal. Que nós tenhamos esta consciência de que foi necessário que um menino nascesse deslocado com sua família e colocado em uma manjedoura, para que hoje nós pudéssemos nos reunir em família e celebrar o seu nascimento. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém.